Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, o primeiro, o original, do nosso querido Allan Kardec. De vez em quando eu mostro, mas ele tá sempre do meu lado olhando assim, para falar assim, vai falar besteira, hein, moleque? Hoje nós vamos continuar a parte terceira, o capítulo 6º, que vem falando sobre da lei de destruição. E aí entra um tema muito atual, infelizmente. Já deveríamos ter superado isso há muito tempo, mas infelizmente a gente vê que em pleno 2022, que é quando eu estou gravando este vídeo, nós temos guerras no mundo. E não é só da Ucrânia e da Rússia, tem um monte de guerra aí, é que a mídia gosta de falar só de uma e as outras deixa para lá, né? Mas vamos entender um pouquinho mais, então, sem demora, olha o texto, 742. O que impele o homem à guerra? O que será, hein? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequentemente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessário. Eu já ouvi um sujeito que não honra o cargo que ocupa, dizendo assim, a minoria tem que se curvar para a maioria, temos que governar para a maioria. Então, isso é barbárie. Não precisava nem de governante, nem de nada. Se é assim, todo mundo se arma e sai atirando em quem quiser, porque o que vale é o mais forte, voltemos todos para a idade das cavernas. Para que civilização? Para que sociedade, se é isso que deveria imperar? Não, a guerra acontece justamente por essa competição de testosterona, porque a guerra é quase que exclusivamente masculina, machista, não é? E tem interesses e paixões e egoísmo, e numa guerra todo mundo está errado, né? Só quem sofre, só as vítimas é que são os grandes perdedores da guerra. Mas às vezes nem o próprio país que está guerreando está perdendo, está com algum interesse ou não foi hábil de negociar, enfim. Guerra é um erro do começo ao fim, né? Não tenho o que falar, infelizmente nós temos, se não me engano, umas 8 guerras em funcionamento neste momento no mundo. Olha, vamos combinar, né? Uma guerra na Europa. Quem diria? Como é que a gente ia imaginar que 2022 teríamos uma guerra entre países da Europa? É assustador, né? Mas calma. A história se dá sempre assim, a gente evolui um pouco, dá passos grandes, aí regrede um pouquinho, aí depois dá um salto muito grande de novo e é assim que vai funcionando. Infelizmente a história não é linear, olha, nunca mais vamos fazer guerra, então infelizmente a gente está vendo na prática que não é bem assim, mas ok, vamos entender aí as respostas dos espíritos, a 743, da face da terra. Algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O que é contrário à guerra? Simplesmente o amor, né? A guerra é uma exaltação do egoísmo. Seja o egoísmo pessoal, seja o egoísmo de um país inteiro, de uma nação inteira. Aliás, eu não consigo compreender ainda por que a gente exalta tanto as divisões assim, né? De países, de patriotismo. Ué, o que você e eu, brasileiros, somos a mais ou a menos de um italiano, de um americano, de um africano, de um morador do Butão, eu não sei como é que chamaria, butanês, não sei. O que somos a mais? Não, porque esse ufanismo, desculpa, gente, para mim isso é uma coisa meio boba. Somos cidadãos do mundo, todos são nossos irmãos. Não é porque vestiu a camisa verde e amarela que vai merecer mais consideração da gente. E o outro não. Entende que não faz sentido? Nós caminhamos na evolução para não existirem mais países. Não é à toa que você vê os países se agrupando. Temos a União Europeia, temos o Mercosul,
que são agrupamentos de comércio, né? Mas que traduz aí outras coisas juntas, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção se a gente não está caminhando ao contrário, achando que está super, né? Olha, patriota, bate no peito, veste a camisa da seleção e, na verdade, você está sendo um baita de um egoísta e talvez deixando valores mais importantes passar batido e ficar ainda insistindo nesse negócio meio tribal de a minha turma, o meu estado, a minha cidade, o meu grupo de condomínio, a minha família, né? A gente precisa pensar, isso pode ser causa de guerra. Por que não? 744. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Olha que interessante, tornando necessário a guerra, a providência, né? A liberdade e o progresso, que você sabe, a gente aprende só na pancada, né? Infelizmente. A subpergunta, desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Escravização temporária para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, assim, a guerra tem um efeito de liberdade quando se está falando de um país se libertando de outro, etc. e tal, mas muitas vezes tem efeitos completamente contrários, não é? E vamos combinar que hoje em dia nós não precisamos mais de guerra. Será que a gente não sabe conversar no mundo, no planeta? Ninguém consegue conversar? Não entende o idioma do outro? Não entende as necessidades comerciais? Tem a dó, né, gente? Nada justifica mais. E a última pergunta de hoje, 745. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Ai, 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 hein? Então, os senhores da guerra, e aí lê-se, né? OTAN, da Europa, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, seja quem for, os senhores da guerra têm uma responsabilidade monstruosa em cima disso e certamente não reencarnarão mais no planeta Terra, porque aqui só vão ficar os mansos de coração, né? Jesus já falava isso. Não vai ter mais lugar para isso. Vai acabar? Vai demorar? Pode demorar o tempo que for, mas não vai ter mais espaço. E os senhores da guerra, aqueles que lucram vendendo arma, quando a gente acha, numa guerra tem um mocinho e tem um bandido. Você que se engana. Tem um monte de gente vendendo arma e ficando feliz da vida, e estimulando este conflito. Não quer resolver. Nós estamos vendo, recentemente, a guerra da Ucrânia, né? A Rússia invadindo a Ucrânia, personalidades péssimas de presidentes, tanto de um quanto de outro. A União Europeia, em vez de ajudar, fica botando mais lenha na fogueira. Estados Unidos está vendendo arma, está feliz da vida. Ninguém quer que essa guerra acabe, porque tem interesses comerciais. Enquanto isso, os pobres ucranianos são as vítimas, né? A bola da vez. E, infelizmente, tudo isso é por egoísmo puro e pleno. Beleza? Bom, no próximo episódio nós vamos falar sobre assassínio, dentro da lei de destruição. Olha, eu não voltei para mim, agora que eu estou vendo. Estou falando com você e não estou mostrando meu rosto, mas que bom que eu voltei. O próximo nós vamos falar sobre assassínio. Eu te espero como sempre. Gratidão por ter chegado até aqui e até o próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!